Olá pessoal, bem-vindo a mais esse episódio do ABCcast Conexões. É um grande prazer recebê-lo mais uma vez aqui na nosso estúdio, na nossa casa, entre essas pessoas que são sempre convidadas. Todas as semanas, como vocês têm acompanhado, eu tenho um jornalista convidado que divide a responsabilidade comigo aqui de poder bater papo com a pessoa que nós convidamos para este podcast e aí sim a gente desenvolver um pouco mais esse assunto que vai se tornar mais um dos assuntos que são importantes para a sua vida e de impacto para a sua vida. Hoje, pela segunda vez, nós temos aqui Celso Rodrigues dividindo comigo essa bancada e para falar de um assunto semelhante ao que nós falamos lá atrás. Se você acompanhar aqui o segundo episódio que nós divulgamos aqui do ABCcast Conexões, falamos sobre previdência privada. Sim. E hoje a gente vai falar sobre direito previdenciário. Então, Celso, obrigado por ter vindo. É um prazer dividir essa bancada contigo. Tiago, sempre uma satisfação inenarrável ao seu lado aqui, participar do ABCcast Conexões, esse MesaCast formidável. Hoje uma entrevistada que um poço de conhecimento do que muitas pessoas não têm conhecimento. Exatamente. Então, vamos apresentá-la? Nós estamos aqui com a Daniela Gomes Naves, doutora especializada em direito previdenciário. Então vai ser um grande prazer conversar contigo e a partir de agora, como nós estamos num ambiente familiar aqui, vamos chamá-la apenas de Dani. Olá, tudo bom? Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar trazendo um pouquinho mais do meu conhecimento para quem está nos ouvindo. E eu espero que seja muito produtivo para todos. Muito bem. Então vamos assim, um quebra-gelo. Vamos entender um pouquinho da história da doutora Dani, ou Dani, né? Como vocês acharem melhor. Mas como você foi parar nesse ambiente do direito previdenciário? Qual foi os passos que te conduziram até ali? Vamos lá. Eu sempre quis ser advogada, eu começo por aí, né? Uhum. Desde os meus 11 anos, era um sonho, né? Só que eu sempre imaginei uma advogada empresarial, né? Aquela sala de espelhos, bem chique, no alto de um prédio. E aí, quando você entra na faculdade, você descobre que as coisas não são assim. Uhum. E que o direito brasileiro ele é muito diferente do direito americano. Então, assim, é uma mudança drástica. E aí, quando você começa a fazer os estágios obrigatórios, eu passei por estágio numa provinha antes de começar a faculdade. Então, eu comecei meu estágio com 17 anos. E meu primeiro estágio foi na Receita. E aí, eu peguei um pouco do tributário. Aí, depois eu saí e fui pro INSS. Aí, eu aprendi um pouco de previdência. Aí, eu saí e fui pro Robortella, que aí eu aprendi de trabalhista. Aí, eu saí e fui pro Queiroz, também outro escritório da Paulista. Aprendi sobre cível, falências, recuperações. E aí, quando você tem um contato com um pouquinho de cada área, você cria identidade com cada um e vê o que é mais, que te dá mais afinidade, vamos colocar assim. E aí a previdência, ela sempre foi algo muito do nosso dia a dia, né? Algo que todo mundo tem muito contato, mas poucas pessoas têm conhecimento. E a minha família sempre tentou entender um pouco mais disso. A minha mãe foi por mais de 20 anos funcionária da Philips. Uhum. E ela sempre fez a parte das aposentadorias dos funcionários da Philips, dentro da própria Philips. Então ela já tinha esse know-how, já tinha convênio junto ao INSS. E eu fui primeiro pro trabalhista. E aí, quando eu vi que as duas áreas elas estavam muito em comunicação, eu fui me especializando. E aí eu fui me afastando um pouco do direito do trabalho, que era algo que estava muito, assim, preso em mim, e entendendo o que era a previdência. E como a previdência, ela era um contato mais próximo das pessoas, por incrível que pareça, mais próximo do que o direito do trabalho. Uhum. E aí eu fui me especializando, e agora eu tô me especializando em RPPS, que é a Previdência dos Funcionários Públicos. Termino agora em outubro, por acaso, né? Então, é muito legal, tá? Porque o direito do trabalho, a gente tem o dia a dia do funcionário, a gente tem como a vida dele funciona. E todos esses reflexos na vida do empregado vão para a Previdência e vão para a Receita. Uhum. Então, tá assim, tudo conectado. E quando você vai estudando um pouco de cada área, você entende que aquele conjunto precisa ter um profissional que saiba de todos um pouco. Mas, ao mesmo tempo, você precisa saber mais de um. Sim. E aí que eu entendi que eu devia ir cada vez mais fundo em um. E qual foi esse um? A Previdência. Que legal. Agora, Dani, assim, nós estamos hoje gravando esse episódio na cidade de Santo André. Uhum. Você mora em São Caetano e você tem um escritório em São Bernardo. Isso. Ou seja, nós estamos no coração do ABC aqui. O ABC é uma região conhecida por sua massa de mão de obra, né? Nós somos uma nação de trabalhadores aqui dentro do ABC, pelo menos somos reconhecidos dessa forma. E as mudanças na lei previdenciária, às vezes causa muita confusão, assim, sobre como que o trabalhador vai entender os seus direitos e até seus deveres com essas mudanças constantes, né? Queria que você desse, assim, um panorama
Como que hoje está esse cenário? As leis, tipo, é fácil de entender? Não é fácil de entender. A maior parte dos profissionais, inclusive, tem dificuldade, porque a gente teve muitas alterações com a emenda. Aham. E, como você bem disse, a gente tá no coração das metalúrgicas, a gente tá no Sim. coração das montadoras. Essas empresas que fizeram o ABC crescer. E, então, a maior parte das aposentadorias que a gente trabalha são aposentadorias especiais. O que é uma aposentadoria especial? É uma aposentadoria para aquela pessoa que ficou exposta a agentes insalubres, tá? Uhum. Ruído, temperatura, LER também entra? Não, LER não entra. Não. LER a gente coloca como um acidente que pode causar uma deficiência. Então a gente pode ter mais de um tipo de aposentadoria, seja a invalidez, porque a pessoa ficou completamente incapaz e não tem mais como retornar para a atividade. E a gente tem a aposentadoria da pessoa por deficiência, que é uma outra categoria que hoje em dia está muito em alta, mas ela já existe mais de, vamos colocar, 10 anos. O insalubre entra nos 30%. Que ele recebe a mais. Seria aquele... Não. Também não. Não. Olha, Que é bom acontece? você estar fazendo essas perguntas aí, viu, Celso? Porque aí a gente já esclarece tudo que a sua dúvida é a minha dúvida e a dúvida de quem tá em casa. Porque o que acontece? A gente tem a aposentadoria especial, que é essa com os agentes insalubres, e a gente tem uma discussão para os agentes de risco. O que são agentes de risco? Risco físico, risco elétrico. Então, esses aqui ainda tem um pouco de polêmica, tem temas em discussão no STF, em especial para quem porta armas, tá? Agora, vamos falar da insalubridade, que é um pouco mais simples de entender, que é o ruído, temperatura, vibração, essas partes que falam que, assim, diminui a vida do trabalhador, a qualidade de vida dele, por isso que ele tem que aposentar antes. Odor, contato com produto químico. Químico, com certeza. Químico também entra. Agentes biológicos, então enfermeiras, médicos. Só que o que acontece? Na empresa, você tem os EPIs. E os EPIs, se eles forem eficazes, comprovadamente eficazes, você não ganha o adicional de insalubridade. Certo? Isso. Alguns desses agentes insalubres, como é o caso do ruído, apesar de ter a proteção auricular, ele faz vibração pelo corpo. Então a gente tem um tema que já julgou isso, que fala que assim, essa vibração ela interfere no sistema circular, em tudo da pessoa, então é um prejuízo real. Então mesmo que exista um EPI para não ter perda auditiva, existem outros impactos. Então o ruído, mesmo com um EPI eficaz, ainda assim é insalubre para fins de aposentadoria. Entende? Então, assim, são algumas coisinhas que ela não é vinculada. Eu ganho adicional de insalubridade porque eu trabalho com agentes químicos de 40%. Legal, mas para sua aposentadoria a gente vai analisar o EPI é eficaz ou não é eficaz. Você estava exposto realmente a esse agente insalubre? Então, a gente tem um documento que todo mundo conhece, que é o famoso PPP. Todo mundo acho que já ouviu falar. Esse documento ele é emitido pela empresa, tá? E a empresa ela vai preencher. Então, vai colocar no seu perfil profissiográfico, né? O que você fazia, quais agentes insalubres você estava exposto, qual era a frequência que você estava exposto a esses agentes insalubres. E aí, com base nessa documentação, com base na técnica informada nesse documento, o INSS vai passar por uma perícia, né? O perito vai analisar esse documento e vai falar se aquele período enquadra ou não como especial. Deu para entender? E com a reforma, o que acontece? A conversão do tempo especial mudou. Tá? Então, até o marco da reforma, a gente tem a conversão do tempo. E antigamente, a aposentadoria por tempo especial não tinha o fator idade. Agora, ela também tem uma idade limitadora. Então, olha que coisa, você pode trabalhar 25 anos na atividade especial. Se você não atingir a idade, você vai continuar trabalhando nessa atividade que reduz... Desde que você tenha saúde, né? Pra continuar trabalhando lá. Então, assim, a reforma para aposentadoria especial ela foi muito ruim. Tá? O impacto dela foi muito, vamos colocar assim, desastroso mesmo para as pessoas que trabalham nessas condições. Certo. E agora, doutora, ouvindo a sua explicação aqui, eu fico pensando que são muitas regras. Regras que às vezes mudam por conta de um entendimento, de um julgamento, uma Sim. jurisprudência. A regra pode mudar, sofrer alterações. E como é que a população pode se informar melhor? Talvez, vou até melhorar essa pergunta, até. Qual o papel de um advogado responsável, talvez, na comunicação dessas mudanças, em tornar a informação acessível às pessoas? Eu vou te falar que esse é o nosso maior desafio. Porque quando a gente fala de conteúdo muito técnico, é difícil você explicar aquele conteúdo sem ter tecnismo. Sim. Né? Então, igual eu falei aqui, o PPP, o agente insalubre, NR15, as técnicas, né, que você precisa usar para dosar o cálculo dos agentes, né, a exposição.
Então, quando a gente vai trazer para o nosso cliente, eu acho muito engraçado, porque ele senta na minha frente na mesa, eu explico tudo para ele, aí eu falo, você entendeu? Ele, sim, doutora. Aí eu, o que você entendeu? Nada. Nada, exatamente. Então, é uma dificuldade mesmo, é um processo para ele entender. Muitos clientes meus, que é o que você perguntou, qual é a diferença entre a invalidez e da do deficiente? Vários acham que pediram a do deficiente e não pediram a do deficiente. Eles pediram a invalidez. E assim, quando você pede a aposentadoria do deficiente, é uma chance única, tá? Uhum. Então, quando você já pediu, eu não vou fazer esse processo de novo da mesma doença, da mesma incapacidade. Eu falo que assim, você tem que pensar com muito carinho antes de entrar com o processo, tá? E com muito cuidado e entender realmente o que o seu cliente está tentando te transmitir. Porque muitos clientes sentam na minha frente e acham que querem uma coisa que não é a melhor para eles. Sim. Então, eu falo que o maior desafio do advogado é arrancar, porque é isso mesmo, você tem que arrancar do cliente a informação, porque ele não sabe que aquela informação é relevante. Geralmente é a quem ou é além o que ele pede? A quem, coitado? Porque ele não sabe os direitos dele. Entende? Eu tenho clientes que queriam uma invalidez que depois da reforma é 60% da média. Sendo que se a gente pegar uma aposentadoria da pessoa por deficiência, a gente tá falando de uma aposentadoria por tempo de contribuição com média. Entende? Que é muito melhor. É muito mais vantajosa. Eu tenho um cliente que ele, desde o nascimento, ele sofreu a paralisia infantil. Então, ele é deficiente desde o nascimento. Sim. Então, o tempo dele como pessoa deficiente conta desde lá. A vida toda. Exato. Ele é uma pessoa que nitidamente possui uma deficiência. É nítido. Ele tem uma paralisia. Ele foi até o INSS presencialmente e requereu a aposentadoria dele em 2017. O INSS concedeu uma aposentadoria por tempo de contribuição comum. A aposentadoria dele ficou em torno aí de uns 4.500. Quando ele veio pra mim e perguntou, doutora, dá pra rever, dá pra melhorar? Porque eu lembro que teve um período que eles não consideraram da minha empresa. Falei, lógico, vamos ver o que aconteceu. E quando eu olhei a aposentadoria dele e vi que não era da pessoa por deficiência e aquele período da empresa dele realmente não tinha sido computado, a gente entrou com a revisão, tá? E a gente tem 10 anos do primeiro pagamento da aposentadoria pra rever. Então, se a pessoa não tem esse conhecimento nesse período, não tem mais o que fazer. Você não tem como rever. E a aposentadoria dele subiu R$ 1.300. Por uma aposentadoria que depois a correção não é boa, a gente sabe que cada vez a aposentadoria vai parecendo que encolhe, que ela diminui. R$ 1.300 a mais quase é muita salário coisa. Mínimo. Quase um salário quase mínimo. Um salário mínimo. Ou seja, você acaba atuando como uma consultora para entender todo o caso. Sim. E aí você direciona o cliente, no caso aí, a buscar melhorar o seu direito, né? E aí eu fico pensando que a atuação jurídica nesse caso faz muita diferença, né? Faz. Eu falo que para alguns tipos de aposentadoria, eu até falo para meus clientes, pelo amor de Deus, pode ser até que você não faça comigo o processo, mas faça com um advogado. A aposentadoria especial, principalmente, porque imagina um PPP que foi preenchido errado. Tá? Você deu entrada no INSS com esse PPP que você recebeu na sua demissão. O INSS vai analisar e vai ver. E não vai considerar o período porque está errado. O PPP é? Aquele documento que a gente conversou que vem a O descrição. que significa PPP? É perfil profissional psicográfico. É um documento bem bonitinho que vai trazer a sua ficha de descrição de atividade e os agentes. Tá? E aí precisa ser assinado por engenheiro do trabalho, não técnico de segurança. E as empresas colocam o técnico. O INSS não considera quando tem isso. Tem que vir CPF, carimbo e assinatura. Então é um documento técnico, com requisitos para ser enquadrado que as empresas não seguem. A parte mais simples de arrumar é quem assinou. Agora, o problema é quando a gente fala do conteúdo daquele documento. Como eu justifico pro INSS o porquê eu mudei o conteúdo? Entende? Porque eu tenho uma discussão com a empresa. A gente fala, olha, ele tá exposto, você já pagava o adicional de insalubridade, o EPI que tá constando aqui já tá vencido, eu preciso do EPI da época, né? O CA, o código do EPI. Então, a gente tem muitas discussões com a empresa até esse documento ser feito da forma correta. E aí, eu tenho que apresentar para o INSS e depois eu tenho que convencer a empresa a fazer uma declaração do porquê ela fez aquela alteração. Então, olha o caminho como fica muito mais difícil. É uma briga muito mais chata. Agora, se ele tivesse me procurado desde o início, não entrado com nenhum documento, eu conversaria com a empresa, a gente faria as alterações necessárias e já daria entrada numa aposentadoria redonda. Entendeu? Então, eu falo que a aposentadoria especial é uma dessas. A aposentadoria da pessoa por deficiência. Eu não sei porquê, mas o deficiente, ele quer mostrar que ele é muito capaz. Sim. E na perícia, não é o momento disso. Entendeu? Eu falo pra ele, muito bom que você consegue fazer as coisas. Mas o mais importante é, por que você consegue fazer essas coisas? Tá? Ah, porque na minha casa eu coloquei os móveis mais baixos. Ah, porque agora eu tenho um elevador. Ah, porque meu carro é adaptado. Aí eu falo, olha a palavra que você usou. Adaptado.
Ou seja, se as coisas não forem adaptadas para Você não consegue. Exato, e isso é importante você colocar na perícia. Ah, você consegue? Consigo. Consigo desde que seja adaptado, entendeu? Então eu tenho que ficar colocando isso pros clientes, explicando, mostrando. É um processo para ele entender que aquilo não é uma coisa ruim, mas que ele precisa da adaptação para fazer as coisas normais, vamos colocar dessa forma. Sim. Ô, Dani, mas assim, até nessa sua explicação dá para entender muito claro que a sua atuação, você enfrenta muita burocracia diariamente, né? Mas fazendo uma avaliação muito sincera da coisa, a burocracia, ela é boa ou ela tem atrapalhado as pessoas de adquirirem seus direitos? Eu vou te falar que assim, ela atrapalha, tá? Mas em paralelo, ela também é boa, porque a gente sabe o número de fraudes que a gente tem no INSS. Era nesse sentido que eu queria chegar a essa pergunta. Então assim, as coisas existem, no Brasil é assim, as coisas existem por um motivo, você sempre desconfia, tá? Porque a gente tem muito essa coisa de dar um jeitinho, tá? Que a gente chama de burlar as regras, passar por baixo. Jeitinho brasileiro, né? Então, vamos colocar dessa forma, E aí a gente tem dos dois lados, tanto daquele que busca aposentadoria, quanto da empresa que se recusa a pagar o que deveria. Sim, tem com dos dois certeza, lados. com certeza. Só que quando a gente fala de INSS, o INSS é um técnico que vai fazendo análise, tá? E muitas vezes, para fins de aposentadoria, a empresa não tem nem má fé, é falta de conhecimento. Porque é o que a gente fala, uma coisa é a lei, uma coisa é a portaria, uma coisa é a normativa. Então, pro funcionário de RH ficar acompanhando tudo isso e entender isso, ele não faz de má fé, entende? Por isso que quando eu troco e-mails com a empresa, eu coloco a fundamentação, escrevo as portarias, coloco os artigos e explico para eles o porquê tem que ser daquela forma. E aí a pessoa fala, posso ligar para você? Eu falo, lógico. E aí a gente conversa e ela entende. E aí ela faz numa maior boa fé a retificação do documento. Então, o INSS cria a burocracia não para esses casos, tá? Mas que na aposentadoria especial realmente atrapalha bastante. Mas para os casos que a gente fala aí de uma pessoa que às vezes nem tem uma deficiência de verdade, que não traz uma limitação no dia a dia dela, mas ela quer aquele benefício, entende? Então é bem complexo. É igual agora a polêmica. Pessoa portadora de fibromialgia tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência? Depende. Porque não basta você ter uma doença. Você precisa ter incapacidade, você precisa ter uma redução, entende? Então os requisitos estão lá para essas coisas. Então a gente precisa criar burocracias para conseguir filtrar quem de fato tem direito de quem não tem. Tá? Ô, Dani, você tem atendido o trabalhador, mas você também atende empresas? Você consegue dar essa mesma consultoria que você está dando assim para uma empresa que vê no seu quadro de funcionários o problema da Previdência? A gente faz bastante, porque é o que eu falei, é essa parte de documentação. Tá? Então a gente tem empresas que trabalham com a gente, que são empresas com médico do trabalho, que vão fazer a perícia, um engenheiro. E a gente monta para aquelas empresas pequenas toda a documentação, tá? Porque você não pode simplesmente tirar da sua mente as informações que você vai colocar no PPP, que é aquele documento previdenciário. Você precisa de um laudo técnico, você precisa de um PPRA, você precisa de um LTCAT, que são documentos que o engenheiro vai estar produzindo, que vai estar coletando informações do seu ambiente de trabalho. Então, a gente tem essa empresa parceira, a gente organiza isso, a gente faz visitas na empresa, monta toda a documentação deles e já monta os PPPs daqueles funcionários. E aí, eles só precisam ir atualizando para esticar a data. Então, mas nesse caso, a empresa ela tá sendo responsável, né? Exato. Ela tá visando, olhando já o futuro desses funcionários e quer preparar o caminho para aposentadoria, né? Porque agora o que acontece? Antigamente a pessoa não conseguia arrumar o documento e tava tudo bem, ela tinha que se virar no INSS. Agora não. O TST decidiu que se a empresa fez e o prejuízo que ela fez de falta de conhecimento e afins contra o trabalhador que não conseguiu aposentar, ela vai ter que pagar a indenização. E ela tem a obrigação de fazer o PPP da forma correta. Então a gente tem ações na Justiça do Trabalho de obrigação de fazer de confecção de PPP com indenização por danos materiais. Então, a responsabilidade voltou a ser da empresa. Então, elas começaram a tomar esse cuidado. E quando a gente está falando de compliance dentro das empresas, elas começaram a ver, nossa, eu preciso tomar esse cuidado, porque senão eu vou ser condenado, eu vou pagar uma indenização, eu vou ser obrigada a produzir um documento que eu não tenho. Como eu faço? Que caminho eu sigo? Então, mesmo para doença ocupacional. Então, acho que isso vem tudo junto num pacote. Sim. De prevenção de doenças, a NR1 maravilhosa. E agora, a partir do ano que vem, né? Já tem, todo mundo tem que estar bem esperto e Exato, assim, e é incrível, assim, é uma evolução para o ambiente profissional maravilhosa. Qual que é o principal aspecto da NR1? Da NR1 ou da mudança nela? Da mudança. Da mudança é a parte das doenças mentais. De ter que ter um profissional acompanhando.
Olha que coisa incrível, porque o que a gente tem de pessoas com essas doenças invisíveis que não são reconhecidas, né? A gente tá falando aí de uma pessoa, por exemplo, que tá perto de ter um burnout. Quem vai ver os sinais? Quem vai dar atenção? O que precisa ser feito? Vai ter um profissional lá acompanhando essas pessoas. É mais ou menos assim, né? Até me corrija se eu estiver errado. As empresas hoje precisam ter um CIPA, né? Para poder acompanhar a evolução da qualidade do trabalho do trabalhador lá. E agora também vai ser um CIPA mental, vamos dizer assim, que é para cuidar da saúde mental do funcionário. Das doenças invisíveis. Das doenças invisíveis. Que hoje, se você parar para pensar, né? A gente pode falar bobeira se tenta citar algum número, mas se você parar para pensar assim, muito que acontece nos escritórios hoje, de estresse, enfim, uma série de problemas mentais, de saúde mental das pessoas é por conta do excesso de trabalho, de Eu vou te abusos contar. e de 2024 etc, né? para 2025, a gente teve um aumento de 62% nos casos de ansiedade e depressão. Olha aí. Olha isso, em um ano. Isso impacta a empresa, isso impacta a produtividade da empresa, isso impacta os números da empresa. E agora esse cuidado faz com que o trabalhador fique melhor de saúde mental. E isso certamente vai impactar nos resultados finais. Né? Ou seja, até então você só descobria quando ele chegava no ápice, quando ele já estava afastado, quando ele já estava afastado, quando ele já tinha um laudo técnico, profissional, médico avisando, ó, querido, Isso. não continue mais. Você já está Altere a função, retire de atendimento ao público, faça tal conduta. Ou seja, chega no limite. Exato. Ou seja, aquele funcionário ele é afastado do seu posto de trabalho e vai fazer uma função subalterna. Às vezes inferior. Olha, eu vou te dar um caso, tá, que a gente até discutiu na semana passada, que a pessoa trabalhava em atendimento ao público numa farmácia da prefeitura. Uhum. E uma pessoa foi pegar medicamento, se estressou, agrediu, xingou. E a funcionária ficou com pânico, porque era uma cliente frequente da clínica. Ela ia retirar sempre essa medicação. Então, ela não conseguia mais entrar no ambiente de trabalho. Ela ganhou um atestado primeiro de 3 dias. Ficou afastada esses 3 dias. Depois, quando ela tinha que voltar, ela não conseguia. Ela começou a ter ansiedade mesmo. Pânico de voltar para a atividade, porque aquela mulher estaria lá e agrediria ela de novo. Tá? E aí, o que aconteceu? Ela pegou mais um atestado de 20 e poucos dias. E aí, quando acabou esse atestado, ela passou pela médica do trabalho. E a médica do trabalho falou pra ela, e aí, como você se sente? Aí ela falou, né, eu ainda tô nervosa, eu tô com medo, eu gostaria de ser realocada, eu não me sinto confortável porque eu sei que aquela mulher vai estar lá, eu posso até atender o público, mas em outra unidade. Se vocês puderem me transferir, pra mim vai ser a melhor coisa, ou de atividade ou de local. A médica virou pra ela e falou assim, não, a gente não tem como fazer isso. Porque aqui é uma clínica da prefeitura. Você é uma funcionária que só pode ser relocada quando abrir um lugar em outro local. Não é assim que funciona. Uhum. Mas você tá preocupada com o quê? Que ela vai te agredir? Aí a moça falou, sim, eu tô preocupada com isso. Eu tenho medo da minha integridade. Aí a moça virou pra ela e falou assim, a médica do trabalho, né? Quem tem que cuidar da sua segurança não é a empresa, é a polícia. E a polícia tá lá fora. Então você tem que voltar para suas atividades normalmente. E aí a gente pegou um atestado em outro local e ela afastou novamente sem esse aval da médica do trabalho. Aí a gente para refletir sobre essa situação, tá? De quem era a responsabilidade pelo ambiente de trabalho? Da prefeitura. A responsável pelo ambiente de trabalho. A segurança externa é do governo, é do Estado. Agora, dentro do local? É da prefeitura. Se o órgão é público, é competência da prefeitura. Como fica essa pessoa que tá lá dentro e ninguém garante a segurança dela? A prefeitura com certeza vai jogar pro Estado, né? A segurança é do Estado. Segurança, a gente contribui, mas a responsabilidade é do Estado. Esse é o... Mas assim, existe toda uma cadeia de comando dentro ali daquela organização dentro da prefeitura, né? Existe. Então, Mas qual é o grau? Qual é o problema aqui? Alguém tem que ser responsável pela saúde mental dessa pessoa. Uhum. Alguém teria que tomar uma atitude pra ou resguardá-la, ou afastá-la de função, ou realmente trocar de local. Ninguém tomou essa conduta. E ela vai voltar pra atividade. Ela volta pra atividade, o que vai acontecer? Vai piorar. E vai ser cada vez pior. E você concorda que o reflexo a longo prazo dessa exposição dela ao ambiente insalubre vai ser muito pior? O tratamento, tudo, a chance de entrar no colapso, ele passa a ser, além de iminente, ele passa a ser num curto prazo. Exato. E tem uma questão da sensibilidade, eu acho que também, né? A pessoa que tá num cargo de chefia, por exemplo, a gente não tem como garantir que essa pessoa terá a sensibilidade de entender as dores de um funcionário ou de achar que aquilo é só frescura, como dizem por aí, Você tocou num né? ponto excelente. Por quê? Antigamente, como a gente fazia a métrica de evolução de um funcionário? Com base na produtividade. Sim. Quanto mais produtivo ele é, melhor o resultado que ele vai ter na empresa. Seja por comissão, seja por bônus, premiações. Isso fazia o quê? Causava um estresse
na pessoa, tá? A pessoa, ela tinha metas que às vezes eram inatingíveis ou que todo mês não dava para bater e assim ela não conseguia as bonificações. Então, o que a gente fez? A gente fez uma releitura de como premiar um funcionário, porque também a gente não pode sempre premiar o tubarão. Sim. Né? Porque senão você vai acabar com o ambiente de trabalho, aquele aquário, vai acabar com o ecossistema. Então, surgiram novas métricas. Então, as pessoas agora são avaliadas pelos seus líderes, pelos seus pares e pela sua produtividade, entre outras coisas. E isso na NR1 é muito importante. Por quê? Quando você tem um líder que avalia e troca feedbacks com o funcionário, com o supervisionado, você começa a entender um pouco mais daquele funcionário. E quando o líder se aproxima, ele mostra para aquele funcionário que tá tudo bem. Por exemplo, você tá com ansiedade? A minha irmã tem ansiedade. A gente pode trabalhar isso. O que a gente pode fazer para melhorar o ambiente para você? Você tá com algum problema de... Você é bipolar, borderline, algum tipo de transtorno? A minha família também teve um caso. Eu sei que é difícil. Mas o que a gente pode fazer aqui no ambiente de trabalho para você se sentir mais confortável? Entende? Então a NR1 trouxe essa coisa que é maravilhosa. O menos desconfortável. É isso. A doutora já pensou em algum momento a inteligência artificial entrar com pedido de indenização? Já pediram para bebê reborn, né? Por que não para inteligência artificial? Agora a inteligência artificial está tomando um certo espaço aí do mercado de trabalho. Será que ela vai chegar ao momento do estresse e falar, doutor, eu preciso do seu auxílio jurídico? Eu nem tive coragem de pedir pra minha IA desenhar como ela me vê, tá? Porque eu acho que talvez eu não esteja seguindo a NR1 com ela. Vamos precisar de uma Sarah O'Connor aqui pra ajudar a gente contra a inteligência artificial, né? Mas, assim, Dani, você domina muito o assunto e eu imagino que no seu escritório você deve ter desafios também, porque ali você vai precisar olhar não só a sua expertise como uma advogada, mas também como uma gestora, né? Então, quando você olha hoje a dinâmica do seu próprio escritório, como as coisas estão ali? Quais são os desafios que você enfrenta hoje naquela gestão de um escritório de advocacia? E eu digo mais até, engana-se quem acha que um escritório de advocacia é um ambiente muito tranquilo de trabalho, né? Não. Porque você vive sob pressão, você tem prazos a cumprir, tem uma série de coisas assim, né? Eu vou te falar que a parte mais difícil é quando você começa, porque como você é um pequeno empreendedor, você é o dono do seu negócio, não basta você ter o conhecimento, você precisa saber vender o seu conhecimento. E eu acho que esse é o maior desafio do profissional do direito. Porque a OAB, ela traz muitas restrições pra gente. Então, a gente não pode divulgar nosso trabalho com outros profissionais. Sim. É o primeiro ponto. O segundo é como fazer o seu negócio ser vendido. Como você mostrar num mercado onde a gente tem mais de 1 milhão de advogados no ABC que você é diferente. Tá? Então, eu tenho atendimento humanizado. Isso já ficou até batido, né, gente? Não é por aí que você precisa caminhar. Então, vamos colocar assim, acho que como qualquer empresa, você precisa treinar seu time de vendas. É o primeiro ponto. Vendas é o que faz o seu negócio virar. O resto você se resolve. Conhecimento você adquire. Dúvida você vai tirar em algum lugar. Igual agora no regime próprio. Você vai até o local, você conversa com o funcionário, você entende o que você precisa fazer. Você vai, aos poucos, patinando um pouco, mas você aprende a caminhar. Agora, se você não souber vender, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que como qualquer empresa, quando você começa, seu time é você. E contra você, você vai ter os seus concorrentes, você vai ter o governo, porque são impostos gigantescos, você vai ter distrações, porque é muito difícil não cair em distrações, tá? Celular do lado, redes sociais, você vê o seu amigo estourando, você não tá estourando. Então, assim, são muitas coisas contra você e poucas a seu favor. Então, quando você entende o que você precisa fazer para chegar em algum lugar, eu acho que é aí que você começa a andar. Então, primeiro passo, organiza a sua operação. Organizou a sua operação, mesmo que seja só você? Quais são os passos que eu preciso tomar aqui dentro? Legal, me organizei? Bora vender. E aí eu tenho que começar. E aí você vai em grupo de networking, você vai em palestras, você vai em encontro de advogados, você fica próximo da OAB, de eventos. Vai em podcast. Vai em podcast. É isso. Você se oferece, que aí é a parte gostosa, você se oferece para ir em treinamento de empresas. Então você vai lá e você conversa com um mundo de pessoas que precisam entender um pouco mais da sua área. E aí você traz conhecimento. Quando a gente faz eventos para mulheres, é um dos momentos que eu mais amo. Porque a mulher, ela tá muito no começo do empreendedorismo. E quando a gente fala de uma mulher empreendedora, a grande parte são representantes comerciais, vamos por assim, né? Mary Kay, são esse tipo de venda, vamos colocar.
É raro, né, ainda, infelizmente, mulheres em empresas grandes como chefes, como cabeça da empresa mesmo. Então, quando você vai nesses eventos, você vê que são muitas dúvidas incipientes, muito iniciais, que elas estão aprendendo o que é o empreendedorismo. E quando você traz para elas o seu conhecimento, os cuidados, as cautelas, o que você precisa fazer para sua empresa poder crescer com segurança, é uma satisfação muito grande, tá? Então, experiência minha. Treina suas operações, treina teu time de vendas. O resto você resolve. Você dá um jeito. Mas vender é o ponto principal da sua empresa. E aí você começa a ganhar do resto. E o concorrente, no fim, ele não é mais seu inimigo. Ele é um alicerce. Porque com base no que seu concorrente faz, você sabe o que você precisa fazer melhor. Entendeu? Muito bem. Muito obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo agora. E o próprio Celso tem um recado para você. Escuta aí. A gente já volta. Olá, pessoal. Eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende. E hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante e que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABCdoABC_oficial. Te esperamos lá. Obrigado, pessoal, por acompanhar este recado. E agora vamos dar continuidade aqui com os nossos quadros especiais. O primeiro deles é o Contraponto. Contraponto. Nesse momento, então, nós pedimos para que o Celso, o nosso jornalista convidado, possa, então, assumir os controles aqui. Nós não roteirizamos, então vai com calma, porque ela é convidada. Mas pode fazer a pergunta que você Eu também sou convidada. Vai lá. Doutora, falávamos aqui nos bastidores sobre a questão de contribuição. A doutora disse que eu estou errado. Eu falei que faltam 14 anos para eu concluir a minha contribuição, tanto por tempo de idade quanto pela própria contribuição. E a doutora disse que eu estou equivocado. Onde, por favor? Vamos lá. Primeiro ponto, se faltam 14 anos para você contribuir, a gente está falando de quase o mesmo tempo da aposentadoria por idade, tá? Quanto tempo você já contribuiu para o INSS? 21 anos. Você precisa continuar contribuindo para aposentar por idade com 65 anos? Pela regra e pelo meu entendimento, sim. Não! Olha aí, ó. Olha a revelação. O plot twist acontecendo aqui agora. Porque a aposentadoria por idade, ela exige menos tempo de contribuição em 65 anos. Então, para que você, que já tem 20 anos de contribuição, já bateu a regra da aposentadoria por idade, precisa continuar contribuindo? Não precisa. A única coisa, para aposentadoria, não. Agora, para um auxílio-doença, um auxílio-acidente, tô usando até os nomes velhos para vocês verem como a minha idade tá batida. Os nomes já mudaram, tá? Agora é por incapacidade, tá? Benefício por incapacidade. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma regra que vai bater junto com a por idade, então se a sua aposentadoria por tempo de contribuição vai bater junto com a aposentadoria por idade sempre é mais simples, tá? Primeiro ponto. Ela é mais simples, ela exige menos coisas e a gente pode brincar um pouco melhor com a sua contribuição. E o que é esse brincar com a sua contribuição? Você já tem 20 anos de contribuição. A gente precisa entender se essa contribuição foi feita sobre um valor alto ou baixo. Ah, tá um valor bom, vamos colocar aí, R$4.900. Essa vai ser a média da minha aposentadoria. Pô, é um valor ok, é ali perto um pouquinho mais que a metade do teto. Ah, então o que eu faço agora? Olha, se você quer aumentar a sua média, vamos tirar o seu prolabore como empresário num valor maior. Precisa ser todo mês? Não, porque você já completou o tempo que você precisa para a regra. Precisa ser sobre teto? Só se você quiser aumentar. Pode ser salário mínimo? Pode, vai virar descarte. Ele nem vai entrar no cálculo da sua aposentadoria, ele vai virar lixo. Mas qual o problema de ser salário mínimo? Que quando você precisar de um benefício por incapacidade, vai ser com base nas últimas 12 contribuições, tá? Ou a média, o que for menor. Então, isso é importante. Ah, eu não tô preocupado, eu não vou sofrer acidente, já tenho um seguro pessoal. Então, pra mim, tanto faz. Então, a cada 6 meses, salário mínimo. Ah, não, eu não tenho seguro, eu preciso do INSS se algo acontecer comigo. A minha esposa, ela não trabalha, ela tá em casa. Então, vamos colocar a cada 6 meses teto, a cada 6 meses sobre 4.900. A gente escolhe sobre qual salário a gente pode fazer a sua contribuição, tá? E não precisa ser todo mês. Você só precisa respeitar os 6 meses para não perder a qualidade de segurado no INSS e conseguir o benefício. Deu para entender?
Sim, sim. Acabando o podcast aqui, você marca uma consulta no escritório. da Planejamento doutora, e vai lá previdenciário. e bate esse papo com ela que vai ser muito bom. Só que essa conversa de vocês me gerou uma dúvida aqui. Deixa eu até invadir seu espaço, claro. Celso. Desculpa. O acesso ao direito previdenciário é simples, é fácil? Tipo, qualquer pessoa tem acesso a isso? Porque a impressão que eu tenho é que não é tão simples assim. O que acontece? O INSS lançou mês passado, ou foi começo desse mês, uma plataforma que chama Consulta de Jurisprudências do INSS. Que é um banco de dados das decisões do INSS administrativas, que você pode estar consultando, tá? Então você vai lá com o seu login e senha Gov, entra no portal e consulta como estão sendo essas decisões. Então, acessar a informação agora tá fácil. Sim. Interpretar a informação, aí que é mais difícil, tá? Mas quando a gente fala de um caso mais simples, como o seu, que é uma aposentadoria por tempo ou por idade, sem nenhum tipo de complementação, vamos colocar aí, não tem deficiência, não tem insalubridade, não tem risco físico, não tem nada disso, a compreensão da decisão vai ser mais simples, tá? Agora, a forma de contribuir, que é o que a gente está discutindo do planejamento previdenciário, não. Por quê? Não basta eu colocar salários sem simular num cálculo, tá? Porque a gente coloca um salário mais alto e vai descartar um mais baixo. Vai colocando mais um, vai descartando mais um. Então, para entender o número de salários e fazer tudo isso, você precisa de um sistema de cálculo, tá? E inserir as informações de forma correta nesse sistema de cálculo. Então, vamos lá. Acessar a informação é fácil? Sim. Agora tem esse portal incrível que o INSS lançou. Qualquer cidadão pode acessar. Interpretar? Não. Treinar isso, até dentro do portal do INSS você pode simular sua aposentadoria. Quando você coloca para futuro, ele erra, tá? E ele erra assim, rude. Eu tenho clientes que falam para mim: "Ah, doutora, quando vai dar minha aposentadoria?" Eu falo assim: "Peraí, deixa eu simular, vamos entender. Ah, vai dar daqui 2 anos. Ah, mas o INSS falou que ano que vem eu já consigo." Ele falou com base na regra de hoje. Ele não faz o cálculo da regra pro ano que vem. Então, ano que vem, quando você chegar lá, já não vai ser aquilo. Já mudou. Eu falo que a nossa maior preocupação com o INSS... Mas mudou por conta daquela fase de transição? Não. É isso, não? Não. É porque dentro da própria regra, ela vai alterando no ano. Vamos colocar, por exemplo, a regra de pontos. Antigamente, era a cada 2 anos um ponto. Agora, todo ano é ponto. Então, quando você soma idade e tempo, você aumenta o seu número de pontos. Só que a regra para aquele ano já é outra. Entendi. Já aumentou os pontos. Os pontos sempre estão aumentando. Então você não chega nunca, vamos colocar assim. Falta uma programação adequada dentro desse site do INSS. Dá errado mesmo. Doutora, uma pergunta que não quer calar. Qual o tempo de vida do INSS? INSS terá dinheiro suficiente para pagar, por exemplo, a minha aposentadoria? Com certeza. O INSS vai conseguir arcar e sobreviver sobre esses tantos problemas que a gente encontra? E já emendando nessa pergunta, pensão de militar e salário de políticos que se aposentam a cada 8 anos com 30 mil reais. É o rombo eu vejo como o rombo do INSS. Estou certo? Não, tá errado. É mesmo? Porque o dinheiro do INSS, ele é específico, né? Ele não paga os militares, tá? Os militares, eles têm um fundo próprio, que a gente tá falando de RPPS. Então, não sai dali o valor, tá? A gente tem que entender a diferença, tá? Do que é uma pessoa que contribui para o INSS, que é o RGPS, e uma pessoa que é um estatutário, que contribui para o RPPS, tá? E os militares, eles sofrem muito preconceito, tá? Seja militar estadual, seja militar federal. Por exemplo, os militares de Curitiba, antes mesmo da reforma, eles já contribuíam muito mais para o RPPS do que os demais. Então, eles contribuem para o INSS, tá? Então, não. E os políticos que se aposentam a cada 8 anos? Os políticos é um pouco mais complexo, porque eles não aposentam a cada 8 anos, vamos colocar assim. Eles precisam de outros requisitos, tá? Você não aposenta após um mandato ou 2 mandatos. Tem umas regrinhas próprias, tá? Mas eu acho que o mais importante pra gente entender aqui é que o INSS, se ele quebrar, o país quebrou. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, o INSS, quando ele tá com um problema de déficit atuarial, o que ele faz? Reformas. Então, não é que você vai ou não vai aposentar, é com quanto você vai aposentar. Com qual idade você irá Talvez aposentar. você tá na metade do caminho já, entendeu? 51 com 102 se aposenta. A expectativa crescendo, a expectativa de vida crescendo, talvez eu chegue aos 100 anos. O avô do meu marido vai fazer 101 nesse final de semana. E tá ótimo. Sim. Ele tá aposentado há 37 anos. Fora da zona. Doutora, Dani, você... Eu imagino assim, você cuida de problemas o dia inteiro, Sim. né?
E como é que você concilia o seu tempo? Agora, a gente tá entrando num outro quadro aqui, o Fora da Zona, né? Como que você concilia o seu tempo com a sua família, com as coisas pessoais, assim, o que você gosta de fazer no tempo livre, quando tem tempo livre, né? Porque eu imagino que o seu trabalho não é um trabalho fácil. E de alguma forma você precisa se recuperar, recarregar energias e tudo mais. Como que você faz hoje pra ter esse equilíbrio entre carreira e vida pessoal? Vou te falar que, assim, não tá um equilíbrio muito incrível no momento, tá? Porque, assim, na psicologia a gente tem fases, ciclos, né? Sim. E eu tô na minha fase que a gente chama de centauro. Que é a fase quando você tem mais energia, é quando você tem que crescer, tá? Sim. É uma fase muito importante pra você crescer profissionalmente mesmo. Então, você tem energia. Então, nesse momento, eu tô fazendo 2 pós ao mesmo tempo. E eu trabalho todos os dias, tá? Vou presencial, porque senão eu não rendo. Infelizmente, eu não sou uma dessas pessoas que se dá bem com home office. Mas, quando eu tenho oportunidade, porque eu tenho aula segunda, terça, quarta, sexta e sábado. E sábado, meio período do dia. Mas quando não tem aula, eu me sinto até mal quando eu faço isso, porque eu comemoro, gente. Eu comemoro. O professor teve um problema pessoal, eu falo que não seja nada grave, mas obrigada. Aham. Eu vou pro vôlei. Eu amo vôlei de praia, tá? Que legal. Eu sinto que, assim, você bota o pé no chão, sem calçado, toma aquele sol, né? Um esporte outdoor, ele te recarrega. E com a minha família, eu sempre tento marcar os domingos, tá? Eu sou uma pessoa muito família. Então, de domingo, eu visito meus tios, porque eu não tenho mais meus avós, né? No domingo à tarde, a gente vai na família do meu marido, a gente fica jogando uma coisa que chama Par X, que é um jogo espanhol que a gente é muito viciado. E eu até falo pro avô dele, que tem 101 anos, eu falo, gente, mas não cansa de apanhar, entendeu? Gosta de uns tapas, porque eu humilho ele no jogo. É um joguinho muito bom. Gente, eu sou muito competitiva. Eu sou muito. Então, eu acho que, assim, o meu perfil, ele é um perfil mais agressivo, apesar de ser conciliador, né? Então, eu gosto dessa movimentação na minha vida, dessa loucura, dessa corrida. Tanto que eu falo, não vou fazer mais, mas já me inscrevi numa nova pós em março. Então, assim, eu gosto desse Você tem que surto. aproveitar a energia que você tem hoje, o Exato. foco que você tem agora. Eu ainda não tenho filhos. Então isso ajuda bastante. Muito, né? Agora, quando eu mudar, né? Quando eu mudar desse ciclo da minha vida, aí eu vou ter que desacelerar um pouco, Uhum. né? E assim, o direito, por mais maravilhoso e incrível que ele seja, eu falo que a gente tá meio numa fase JK, né? A gente tem uma aceleração, 50 leis de anos em 5 anos. É assim que acontece no Brasil. A gente tem mudança o tempo inteiro. Então, a gente estava até discutindo ontem a mudança, que agora estão demitindo professoras com base numa lei que a subportaria que tá nela tá suspensa. Aí você fala, gente, como assim? Pera. Então, toda hora tem mudança. Isso foi em junho. E tá acontecendo agora as demissões. Entende? Então, assim, são mudanças toda hora. Então, a gente sempre tem conteúdo para estar discutindo. A gente sempre tem que estar se atualizando. O STF julgou no dia 10 o tema do autônomo. Isso é legal, gente. Isso é muito legal. Uhum. Porque, antigamente, se eu sou um autônomo, um microempresário, eu não tinha aposentadoria especial. Agora, com esse tema, tem. Só que você precisa produzir a documentação para comprovar. Sim. Só que, pensa bem, eu sou um marceneiro. Trabalhei com ruído, fazia meu serviço sozinho. Eu não podia aposentar especial. Agora eu posso. Olha que interessante, olha que legal. Então, assim, mudanças o tempo inteiro, é o que você falou, né? A gente tem mudanças não só de lei, a gente tem de interpretação, Entendi na mesmo. portaria, E na como é que normativa. você faz pra se manter atualizada, assim, pra saber exatamente como tá a coisa hoje em dia? Eu participo de grupos de estudos, tá? Eu tô em 3 grupos diferentes. Um dos que eu mais gosto é o Genial Prev, que é da Previdência, que é da doutora Paula, que é uma maravilhosa. Então, a gente troca insights entre nós, entre quem participa da produção das decisões, porque tem uma coisa no direito que a gente chama de amigos curi, tá? Que são os amigos da corte. Esses amigos da corte, eles participam do processo de decisão, tá? Trazendo conhecimento, notório conhecimento, seja para legislador, seja para os julgadores no caso. E aí, então, como eles participam desse processo de formação, eles sempre têm as informações de primeira mão. E a gente troca esses insights dentro desses grupos. E as pós também, né? O pessoal me pergunta, mas por que você não vai atrás de um doutorado, faz um mestrado? Porque meu foco é profissional, né? Quando a gente fala de um foco profissional, a gente precisa de atualização muito rápida. A gente não pode ir para um caminho muito acadêmico, né? Pelo menos na minha visão. Porque senão eu vou estar estudando profundamente um tema, fazendo uma tese, enquanto 1 milhão de outras coisas estão mudando. Na Justiça do Trabalho, a gente teve alteração em mais de 100 teses, entendeu, esse ano. Então é uma loucura. Doutora, direito trabalhista, código penal, o direito brasileiro é arcaico, ele está ultrapassado, falta uma dedicação melhor para transformar essas leis com o que hoje o mercado existe. Aí eu digo o mercado de forma geral, seja o trabalhista, Sim. seja o código penal, em todo o âmbito do direito. Os códigos brasileiros estão obsoletos?
Eu vou te falar que a nossa legislação ela é muito perfeita. Ela é muito bonita, tá? Nosso direito positivado ele é muito bom. Só que a forma que a legislação se movimenta não é igual à forma que a sociedade se movimenta, tá? Mas por isso que a gente tem decisões do STF cobrindo esses buracos. A mais famosa, vamos colocar assim, é a do Uber. Quem não sabe do processo da Uber, né? O trabalhista que eles estão pedindo vínculo. Porque eles são PJ, que a gente sabe que é bem complexo, sofre acidente, não tem proteção nenhuma. Não é PJ, tá? A maioria deles não contribui com nada. Mas deveria ser, né? Vamos Sim. colocar assim. Deveria ser uma exigência que a Uber faz pra eles serem MEI, um autônomozinho ali. Mas eles não fazem, mas deveria. E a Uber deveria fazer o recolhimento dela e ele deveria ser parte do dele como um prestador de serviços. Isso não acontece. Mas a gente fala que é uma uberização, né? Uma pejotização da mão de obra. Quando a gente trata de direito de plataforma, que é o direito digital, vamos colocar assim, nessas plataformas aplicativos, iFood, Uber, 99, a gente deveria criar uma legislação própria de trabalho, tá? Eu acho que isso seria o mundo ideal. E a gente ainda não conseguiu. A gente tem um caminho para isso, tá? Tá sendo produzido, mas há quanto tempo a gente já tá aguardando esse julgamento da Uber? Há quanto tempo essa lei tá pendente? E aí fica pro judiciário. E aí o pessoal reclama do ativismo judicial. Mas alguém tem que resolver a questão e entregar uma solução para a população enquanto o legislativo não faz. Eu não sei se é pessimismo ou ceticismo, mas eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer porque não interessa a Uber. Não interessa a Uber, com certeza. Não interessa a Uber. Mas quando a gente tem uma pressão popular, e vamos ser honestos, os políticos só funcionam assim, pressão popular. Sim. Quando a pressão popular ela é muito forte, a gente tem alguma coisa acontecendo, tá? Então vamos colocar aqui uma coisa que seria uma sugestão minha, tá? Todo mundo que contrata um prestador de serviços deveria registrar essa prestação de serviços no E-Social. E é o que eu faço com a minha faxineira, tá? Ah, mas ela é faxineira, não precisa registrar. Não tá registrada. Ela trabalha uma vez por semana e eu pago lá bonitinho pra ela como prestadora de serviços. Ela gosta? Não. Por quê? Porque ela perde alguns benefícios que ela ganha do governo, porque tem uma renda declarada. Mas você concorda que é um controle? Porque aí vamos entrar num tema polêmico, tá? LOAS. O que é o LOAS? É uma lei de benefícios assistenciais para ajudar a população que esteja em condição de vulnerabilidade, miserabilidade, certo? Perfeito. O LOAS ele é quanto? Um salário mínimo. Ele tem 13º? Não. Ele é vitalício? Não. Tá, próximo ponto. Quanto é uma aposentadoria mínima? Salário mínimo. É igual ao LOAS. Então, por que eu, uma pessoa de baixa renda, irei contribuir para o INSS? Não se justifica. Não vou pagar. Para que eu vou pagar todo mês? Não faz sentido. Então, você desestimula a contribuição. E aí, assim, eu sei que é um homem polêmico, mas o Paulo Guedes, quando ele estava fazendo a proposta de reforma, ele colocou para reduzir o valor do LOAS. Porque ele viu isso acontecendo. Ele viu um monte de pessoas querendo um LOAS, porque era um salário mínimo, e não querendo contribuir para o INSS para receber o mesmo valor. Então, o que ele, na mente dele, como economista, pensou? Vamos diminuir o valor do LOAS, porque na aposentadoria não pode ser menos que um salário mínimo, né? E eu não posso subir muito porque tem que ter um fundo contributivo. Então, ele fez esse cálculo, ele fez essa lógica. Só que é uma medida não popular, tá? Então, o que deveria acontecer? Vamos tirar da informalidade as pessoas? Porque quando a gente tira da informalidade, a gente descobre a real renda delas. A minha faxineira tira 4.500 por mês. Ela precisa de algum benefício assistencial? Não. Ela usa Vale Botox. É isso. Porque ela vai lá e faz com o dinheiro que ela ganha. E eu sei, entendeu? Ela é minha empregada, eu sei o que ela faz. Não que 4.500 seja um salário exorbitante, não que seja o melhor salário do mundo, tá? Mas ela se coloca fora da régua de corte de receber benefícios. E ela não paga imposto, gente. É um salário bruto. E ela tá praticamente o dobro ou o triplo acima do salário mínimo. Sem pagar impostos. Sem pagar impostos. O que me chama a atenção na questão do direito previdenciário é o desconhecimento das pessoas em buscar o seu direito, em entender. Sim. E às vezes, aí eu entro num ponto até talvez desconfortável para a doutora, o custo que você arca com um advogado para poder ter o seu direito. Como fica como faz para equilibrar essa balança? Aquele que precisa ter a informação, mas ele tem já o orçamento apertado, ele sabe que ele vai ter que pagar o advogado e que vai apertar um pouco.
Como faz para equilibrar isso? E como faz para se tornar um pouco mais justo, doutora? Eu sou um pouco suspeita porque eu praticamente pratico assistência social, tá? Eu não sou boa em cobrar, eu sou bem ruim, tá? Mas o que acontece? Pra parte, pelo menos, de previdência, a gente tá falando de contratos de risco, tá? Então a pessoa não precisa desembolsar um dinheiro, tá? Não precisa entrar com uma quantia pra contratar um advogado. O que é o contrato de risco? Você ganhou, eu ganhei. É o Você mérito da perdeu, causa. eu perdi. Exatamente. Então a pessoa, quando ela entra com um processo contra o INSS, ela vai ganhar o que a gente chama de acumulados. Porque da data que ela deu entrada até a concessão, ela tem direito a receber aquele período. E aquilo é o acumulado de crédito que ela vai ter de uma vez do INSS. E nesse valor vai ser descontado o valor do advogado, entende? Então a pessoa, ela não vai ter que abrir mão da renda mensal dela, de uma problemática que vai causar na subsistência da família dela, para estar contratando um advogado na área de previdência. E o mesmo na esfera trabalhista, porque são áreas que trabalham com pessoas mais hipossuficientes. O trabalhador também não tem um dinheiro para estar pagando esse advogado. Agora a gente tem outras áreas que são mais problemáticas, por exemplo, no direito imobiliário. Para você estar discutindo um processo de direito imobiliário, você vai dar uma entrada, e normalmente ela é alta, tá? E até as custas do processo são iniciais, já são pagas ali. E são caras. Na Justiça do Trabalho, para isso não acontecer, você paga ao final se você for condenado às custas. Você não tem custas iniciais. Você não entrou com a ação, pagou, tá? No judiciário, porque tem o advogado e tem as taxas da justiça. São duas coisas separadas. Na Previdência, não. Na Previdência, você não paga o advogado, mas você vai pagar as custas, se você não tiver direito à justiça gratuita. No final do processo, em um revés, dando o favor, a causa para previdência privada, você tem que ressarcir a previdência? Depende. Se você tiver direito à justiça gratuita, não, você não vai pagar nada, tá? Agora, se você não tiver, depois de uma das reformas, a gente tem que pagar honorários de sucumbência. E aí é com base no valor da ação, tá? Então paga. Então é o seguinte, vou repetir o que eu já te disse. Ao final desse programa, acerta um horário no escritório da doutora e resolve o seu problema. Por conta do tempo, a gente precisa caminhar aqui. Selo é de verdade. Eu gostaria só de chamar um quadro antes do nosso final, que é assim, Dani, durante a nossa conversa, falamos sobre várias coisas, citamos alguns dados, né? E o nosso produtor, o Ed, ele estava ali acompanhando com bastante atenção tudo que é falado, e nesse momento a gente estabelece se recebemos o selo É de Verdade. Foi de verdade a conversa? Teve algum desvio? Falamos alguma bobeira, Ed? Eu confesso que hoje, para além de verificar os dados, eu estava anotando muitas das dicas que a doutora estava deixando aqui pra gente. E assim, foi uma conversa que elucidou muitas questões, então obviamente o selo Ed está garantido. É um assunto que eu acho que rende mais uns 2, 3 programas, então a gente espera te receber em breve aqui, quando tiver mais atualizações dentro do tema. E eu costumo usar também esse momento já que o Celso fez isso o programa inteiro, eu também quero tirar minhas dúvidas. E aí eu queria falar, inclusive, de um termo que já foi citado aqui na conversa, que é a pejotização. Então, a gente citou como o ABC saiu dessa coisa de chão de fábrica e está mudando a concepção de trabalho. Aqui a gente tem muita gente autônoma, muita gente trabalhando clandestinamente, né? E a gente, quando pensa em MEI, a contribuição é baixa e lá na frente a possível aposentadoria também. Existe um certo cálculo que a gente faz de complementação e eu queria que a doutora explicasse um pouco sobre isso. Vamos lá para a MEI, então. A MEI, ela é, vamos colocar assim, é um seguro básico, tá? Então a gente está falando de uma contribuição de 5%. É uma contribuição muito baixa, menor do que qualquer outra contribuição que a gente tenha. Só que qual é a consequência de você fazer uma contribuição MEI? Você só vai aposentar por idade e por salário mínimo. Ponto. Ah, doutora, mas eu queria complementar. Você pode complementar, e a complementação pode chegar até 20% do valor, tá? Primeiro ponto. Só que só vai contar para uma outra regra de aposentadoria as que foram complementadas. Então, ou você complementa todo mês se você estiver longe de alcançar o seu direito, ou pelo menos os 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade, ou você não contribui. Deixa lá na MEI simples os 5%, tá? Não adianta complementar 4 salários a cada um ano, porque só aqueles 4 salários vão contar para uma outra regra. Senão você vai estar preso no salário mínimo por idade. Tá bom? Isso aí. Respondido, né? Você também tá quase se aposentando, mas espera. Vai chegar o seu momento. Todos jovens. Pois é. Entrevista reversa. Estamos, então, caminhando para o final dessa conversa. De antemão, eu já agradeço muito a presença do Celso aqui. Agradeço também a presença da doutora Daniela.
E vamos para o nosso último quadro, só uma brincadeira rápida para a gente poder encerrar isso aqui. Doutora, você respondeu com maestria, assim, cada uma das perguntas, né? Foi excelente. Só que agora vamos ver se você é boa de fazer perguntas também. Né? E eu quero ver se o Celso é bom de responder. E talvez eu também seja bom de responder. Então vamos fazer a entrevista reversa aqui. Pode nos perguntar sobre qualquer assunto, menos sobre direito previdenciário. A gente ainda tem muito a aprender, né? Que senão eu vou consultar a doutora Daniela. É isso aí. Amigo escure. Vamos lá. A primeira pergunta que eu faço é quando você analisa expansão, qual é o primeiro requisito que eu preciso ver para pensar em uma outra unidade, um novo escritório? O apelo, eu acho que você tem que primeiro ouvir a demanda, entender a demanda, o ponto estratégico, se o público que você quer ele vai estar no entorno de onde você vai colocar esta nova unidade e entender realmente se esta nova unidade ela vem para agregar ou primeiro ela vai sugar um pouco do seu investimento para daqui 1 ano e meio, 2, ela começar a te dar retorno. Então, eu acho que você tem que fazer um estudo de local, demanda, público que você procura atender e saber se você vai ter que primeiro investir para depois poder colher esses frutos ou se já de imediato ela vai te dar um retorno, ainda que não vultuoso, mas um retorno satisfatório para você conseguir pelo menos equilibrar. Eu simplificaria dizendo só assim que se eu tenho mercado num determinado local, talvez é a decisão que eu tenho de expandir. Só que eu sou um péssimo gestor de empresa, então pode ser que eu esteja errado. Porque o meu maior medo é o aspecto pessoal. As pessoas vão no meu escritório procurando quem? Eu. E aí, se eu penso em expansão, como eu faço para afastar, né, essa pessoalidade? Ou eu tenho que manter minhas operações em 2 lugares, receber os processos em 2 lugares e me revezar nos atendimentos? É isso que eu quero entender. Difícil, como eu consigo fazer esse afastamento da Daniela para aceitarem os outros advogados atender? Eu acho que é um problema até quando você o seu produto, quando você faz o acontecer. Eu acho que a tecnologia acaba ajudando aí, de repente, um clone, de repente, um IA da Daniela, para poder estar em dois locais ao mesmo tempo. Porque, é lógico, você tem bons profissionais e maus em todos os campos de atividade, mas você não pode exigir ou esperar que outro faça o que você está fazendo e da forma que você está fazendo. Mas assim, eu vou um pouco além, Celso. Falando desse universo do ambiente da advocacia, né? Quando você encontra bons parceiros e aqueles que são muito mais parecidos pensam como você, acho que essa distribuição acaba acontecendo naturalmente, né? Porque você se torna uma grande especialista em previdência, nesse direito previdenciário, e você se associa com uma pessoa que é muito especialista em direito trabalhista, só que vocês pensam muito igual, o atendimento vai ser esse, né? Então você pode ter 2 escritórios, um separado do outro, com a mesma linha de pensar, a mesma linha de raciocínio, a mesma forma de atendimento. E aí, tudo bem, a pessoa pode procurar uma doutora Daniela, mas vai encontrar uma doutora Adriana lá e que vai dar aquele suporte também tão bom quanto a doutora Daniela estaria dando naquele momento, né? Então, acho que é isso, é um pouquinho procurar também quem é o seu associado que vai te poder representar muito bem ali, né? Uhum. O acolhimento, né? O acolhimento, eu vejo que meus clientes têm essa dificuldade. Eles chegam e falam assim, não, mas eu quero falar com a doutora. Aí a minha assistente vira e fala assim, então, mas a doutora tá atendendo uma outra pessoa no momento. Você tem que ser um pouco menos simpática para as pessoas quererem se distanciar um pouquinho. Alguns acham que são amigos demais, né? Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Celso, seu recado final, fala lá para nossa câmera. Bom, convite todo sábado, né? O ABC Cast Conexões, nosso Mesa Cast, está nas nossas principais plataformas e já convido para ouvir o ABC Cast de segunda a sexta, às 18, 18h30, podcast aí de notícias diárias, um apanhado do que mais impacta a região do ABC, o Brasil, o mundo. Suzana Rezende e eu fazemos essa divisão de responsabilidade para levar informações para vocês. A doutora Daniela, muito obrigado pela presença. Fantástico, muito, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que muita gente já vai sair daqui e vai para o seu escritório procurar alguns dos seus direitos. É isso aí. Doutora Daniela, muito obrigado pela participação. Queria só que você olhasse para aquela câmera, desse seu recado final. Mas eu acho que o meu recado é, antes de você tomar qualquer tipo de decisão, procure um profissional da área, porque ele vai te orientar da melhor forma possível, tá? E normalmente esse tipo de consulta inicial, ela nem tem custo, né? Vamos colocar assim, os profissionais eles atendem
você. Vão te receber e vão passar essas informações. Então, eu acho que o meu recado é esse. Eu novamente quero agradecer muito a oportunidade. Foi muito gostoso aqui o bate-papo. E espero ter ajudado todo mundo. Obrigada. É isso aí. Só uma coisinha. Escritórios de advocacia não são casas de caridade, tá? Eles ajudam, eles tiram dúvidas, mas todo trabalho tem um custo e precisa ser pago, remunerado. Isso aí, vai até lá. Encerramos por hoje. Esperamos que você acompanhe não só esse episódio, mas os outros também. E se você tiver dúvidas sobre qualquer assunto que foi falado aqui, qualquer comentário, pode nos contatar. contato@bcdoabc.com.br. Nós vamos encaminhar todas essas dúvidas por escritório aqui da doutora Daniela. Ela vai responder, você vai ter suas dúvidas esclarecidas e a gente, assim, mantém esse contato constante com vocês. Na próxima semana, temos mais novos episódios. Vamos trazer outros assuntos que são, de fato, de importância para você, para sua família, para sua vida. Enfim, continue nos acompanhando. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidado: Celso Rodrigues. Entrevistada: Daniela Gomes Naves. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Assisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção: Tiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.